Olá, bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente mergulha na história de Rio Tinto, lá na Paraíba. E o nosso guia, olha só, não é um livro comum, é um cordel. Isso mesmo, Rio Tinto em Cordel, do Sean Cota. A nossa missão aqui é extrair os pontos mais importantes, os fatos, as transformações dessa cidade, mas tudo pelo olhar poético do cordel, né? Aqueles livretos pendurados em barbantes. Ok, então vamos desempacotar isso. O cordelista, ele já joga a gente lá nas origens, sabe? Fala do mangue, do antigo engenho preguiça, aponta o interesse europeu na grande fonte de riqueza. Mas olha que interessante, ele faz questão de destacar o povo potiguara, a sua nobreza. E é curioso, né? Logo de cara ele já menciona uma falha da justiça, desde o comecinho. E esse começo, ele já estabelece uma tensão, né? Que vai percorrer a história toda. A chegada europeia, focada na economia, na exploração, e do outro lado a dignidade indígena que já estava lá. E ao falar da falha da justiça tão cedo, o cordel não está só contando, ele está, assim, posicionando um olhar crítico. É um olhar sobre a colonização, as consequências, um comentário social ali na poesia popular. Bem forte. Exatamente. E aí o ritmo acelera, né? Vem a grande virada industrial, a era Lundgren, chega o porto, a ligação com Paulista em Pernambuco, que era vital, e o coração da cidade nova, a Companhia de Tecidos Rio Tinto, a CTRT. O cordel chama isso de Revolução Industrial Local e pinta o retrato do operário padrão, uma figura nova ali. É aqui que fica realmente interessante. Pois é. E essa revolução, ela não foi só na economia. Ela redesenhou a vida, a paisagem da cidade. O poema até menciona o Senai, né? Qualificando a mão de obra, mostra a educação a serviço da indústria. Sim. A própria cidade refletia a hierarquia. Tinha os chalés, que eram as casas melhores, para técnicos, estrangeiros, e as casas conjugadas, mais simples, para o pessoal da fábrica, né? Para a massa operária. Uma divisão bem clara, né? Bem clara. E até o nome Rio Tinto, segundo o cordel, viria das águas avermelhadas, seja pela natureza ou talvez pela poluição da fábrica. O nome grudou na atividade principal. E a história continua. Emancipação de Mamanguape, Rio Tinto vira município. Aí entra a fase da Cidade dos Coronéis, que aqui são os chefes locais, né? Os poderosos da política, da economia. O cordel fala da ascensão e da queda desse poder e dá uma explicação bem prática para o declínio. Concorrência. Diz lá, não foi maldição do Frei, houve sempre ciência. Desmistificando alguma lenda local, talvez. Até o Getúlio Vargas aparece, visitando, aprovando a fábrica e sendo recebido por um povo hospitaleiro. Isso. E aí a gente chega numa parte particularmente delicada, controversa, que o cordel não evita. Ele registra. Menciona símbolos que lembram o nazismo. Ele pergunta, anjo ou águia nazista? Nossa. Fala de um imenso palacete que, segundo uns boatos que o poema captura, a Hitler sempre abrigaria. É fundamental a gente entender como o cordel aborda isso, né? Ele registra a polêmica, a interpretação que rolava na época, usa até a expressão oxente, atribui a cristofóbicos, mas sem validar o boato como fato histórico. Entendi. Ele funciona como um arquivo da memória popular. Exatamente. Incluindo essas zonas mais cinzentas, mais inquietantes. É um registro de como a comunidade via ou interpretava essas coisas. Que camada complexa, né? Mostra como o cordel vai além da história oficial, mas a narrativa segue em frente, o poema olha para Rio Tinto mais recente, percebe uma mudança, a identidade não é só mais a fábrica, fala de novas interações, usa uma imagem curiosa, hacker e o gamer dentro de um só cheirinho, talvez para simbolizar essa mistura do antigo com o moderno, né? A diversidade. Pode ser. E dá muita ênfase na troca. Cada dia reaprender inúmeras convivências. E destaca o papel da Universidade Federal que se instalou lá, a UFPB, com sua nova proposta de usar do conhecimento para reprimir todo atraso. E tem até aquela metáfora bem intrigante do sol que nasceu quadrado. O que será isso? Essa metáfora do sol que nasceu quadrado
É provocativa, não é? Sugere talvez uma quebra de padrão, algo inesperado, uma nova forma de ver as coisas, talvez impulsionada pela educação, pela modernidade que chegou com a universidade. Essa parte final do cordel, ela reflete bem essa tensão, sabe? Entre honrar a memória industrial, com suas coisas boas e ruins, e ao mesmo tempo abraçar um futuro diferente, mais diverso, onde o conhecimento da universidade é visto como chave para o progresso, para superar velhos problemas. Então, para a gente amarrar, o que tudo isso significa? Pelos versos do Chancota, a gente viajou pela aula de Rio Tinto, né? Desde a natureza, lá do início, a presença indígena, passando pelo auge industrial dos Lundgren, as visitas importantes, as polêmicas que ficaram na memória. Até chegar nesse presente que busca se reinventar muito pela educação, pela convivência. Uma saga e tanto, contada com a força do cordel. É isso. E o que fica pra gente pensar, talvez, para além da história específica de Rio Tinto, é sobre o próprio cordel. Como essa forma de arte popular consegue guardar tanta coisa, né? Tanta complexidade. Guarda a história factual, mas também a memória afetiva, a crítica social, às vezes escondida, às vezes clara. Guarda as mudanças econômicas e até os boatos mais estranhos que moldam a identidade de um lugar. Fica a provocação, assim. De que maneira essa poesia popular se torna um arquivo vivo? Um arquivo que guarda não só o orgulho, mas também as sombras, as ambiguidades da história de uma comunidade.